Jovem Pan Morning Show. Trabalhava na Veja e a Veja ia dar uma capa que nunca teve na história da Veja, um centerfold, que era um centro da revista onde tinha o grampinho que ia se abrir em 4, com uma foto em 4 páginas do RPM, tudo preparado. Tudo feito, foto do Bob Wolferson, a foto Tudo já estava feito. tirada e Bom, escolhida. Aí, quando foi uma sexta-feira, o diretor na época era o Mário Sérgio Conte. Quando foi Diálogos. uma sexta-feira, veio uma notícia que você foi pego com 13 gramas de maconha em Curitiba. Uia! Aí foi feita uma reunião na direção da Veja e falaram: não podemos dar capa e centerfold para o maconheiro, é um mau exemplo para a classe média que assina a Veja. Você estava lá nessa reunião? Hã? Você estava nessa Tava. reunião? E aí o que aconteceu? Who pimps a butterfly with Caiu Real. tudo e o centerfold feito pelo Bob Wolferson virou uma tripinha escondida, obviamente Uma foto preta e detonando, branca minha saindo da Polícia detonando Federal com vo- aquele círculo É. na cara. com o japonês da O japonês da Federal. Paulo, então me fala o seguinte, me fala sobre maconha. Eu não lembro. Eu não tô lembrando o que você tá falando. Vamos lá, vai. Eu acho que é um assunto que é legal ouvir tua opinião. Não, eu acho que eu sou... faz parte desse pensamento anarquista das liberdades individuais. Agora, existem aí alguns desdobramentos que são muito sérios, né? Todos os países desenvolvidos já liberaram o consumo e o porte de uma quantidade do usuário, né? Mas aí a gente entra no problema do crime organizado, que é um problemão, né? E o problema da saúde pública também. Nem todo mundo tem estrutura. Citando os Titãs, que a gente tá muito na pauta hoje, um sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. O próprio filme com o Rodrigo Santoro, O Bicho de Sete Cabeças, é esse tipo de história. Tem gente que realmente não é brincadeira, não. Tem gente que fuma baseado e fica louco, paranoico pro resto da vida. Então, não dá pra gente fazer apologia. É claro que nós... todo assunto, principalmente esses assuntos mais polêmicos, tem que ser entendidos à luz do contexto da época. A nossa geração veio de uma repressão muito grande e nós fomos acompanhando, nós fomos crescendo conforme o mundo ia descobrindo todas essas interfaces com a filosofia hindu, com a iluminação, os xamãs, o Castanheira, o Juan, Dom Juan. Havia toda uma filosofia, uma literatura na época e uma sensação de descoberta, Timothy Leary e o LSD, o cogumelo, a integração com a natureza, com o cósmico. Havia uma aura de uma coisa espiritualmente evoluída e que você poderia atingir essa iluminação através do uso de determinadas drogas. Então, dentro do nosso contexto, era uma coisa que você não pode imaginar, por exemplo, toda essa cultura e a era da psicodelia sem a influência das drogas. Isso é um caldo de cultura que se mistura, aquelas cores, o Sgt. Peppers, São Francisco, tudo isso alimentou a nossa imaginação. Aqui no Brasil, Caetano Gil, os Novos Baianos, a gente achava que aquilo era uma coisa incrível, um mundo mágico de experiências que a gente gostaria de entender. Aí nos anos 80 mudou, isso tudo mudou, houve uma força muito grande. Quem está assistindo aí, Narcos e outros especiais dedicados à questão do crime organizado, vai entender que nós vivenciamos isso como consumidores, mas houve nos anos 80 uma seca da maconha e um esforço muito grande da ascensão né? da cocaína. Então tudo isso foi desmistificado, passou a ter uma cara muito triste, né? A cocaína é uma droga que teve um certo glamour no final dos anos 70, no estúdio 54, uma droga que era caríssima, puríssima e tal, e passou a ser misturada com qualquer porcaria que já era praticamente o precursor do crack, que é o fim de tudo, o fundo do poço, né? Então, eu sou, naturalmente não poderia ser de outra forma. Eu sou a favor da descriminalização da maconha, mas eu não aconselho. Eu acho que ela leva a perda de memória, você vai ficando meio preguiçoso, meio burro e dá pelo na mão e aumenta verdade. Os mamilos. Tem um emburrecimento intrínseco. Tem um emburrecimento. Tem. Você fica viciado em Cartoon Network e larica. Edgar,